Deus não é o culpado de nada, mas é o redentor de tudo. Ele sabe fazer das nossas piores situações os nossos maiores encontros com Ele e pode transformar os maiores traumas nos maiores testemunhos. Sobre isso que a gente vai falar na Salmo Terapia de hoje, no Salmo 69. Salmo 69. Hoje o Senhor tem uma porção para aquecer e para tratar nosso coração. Salmo 69. Bom dia, me confirmem aí, por favor, se vocês me ouvem bem, se vocês me veem, tá tudo certo, se a conexão tá ok. E aí já aproveita também, compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Salmo 69. Bom dia, Mariana Galeski. Bom dia, Cris, minha prima. Bom dia, Isa Manuela. Bom dia. Eu já vou projetando já aqui pra gente ganhar tempo, que hoje vai ser... Hoje tem jornada tripla, ó. Hoje tem bastante live. Glória a Deus por isso. Salmo 69. Tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações, que fará algo profundo. Deixa eu colocar aqui no comentário para quem entrar depois. Salmo 69. Deixa eu escrever aqui. Aí, deixa eu fixar. Tô aprendendo a mexer no Instagram agora, depois de 2 anos. Muito bom. Simone, bom dia. Esse final de semana estava ministrando no Reencontro com Deus. Me lembrei da sua frase na mentoria: toda emoção é um convite à oração. É verdade. Quando a gente grava isso no coração, as emoções ficam diferentes, né? É diferente o nosso relacionamento com elas. Glória a Deus por isso. Vamos lá? Isa Manuela, você é muito usado em minha vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos lá então, Salmo 69. Essa primeira parte do Salmo 69 até o verso 4. E aí a gente ora. Salmo 69 até o verso 4 está escrito assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos rendidos diante de Ti, Senhor. Nós também estamos desesperados, Pai. Pai, quantos de nós em situações assim, Senhor, sendo arrastados, presos em verdadeiros atolamentos com água até o pescoço, Senhor, desesperados por um socorro. Pai, nesse momento nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós convidamos a Tua doce presença, a presença gloriosa do Teu Espírito Santo para alcançar as nossas angústias, as nossas dores, Pai. Nós Te convidamos, Pai. Nós Te convidamos para uma semana que se inicia, para um tempo que se inicia de profundos encontros com o Senhor, de encontros
talvez nas nossas profundezas, Pai. Nós clamamos para que o Senhor se revele a nós. Use todas as circunstâncias, Pai. Use todas as ocasiões. Mas alcança os nossos corações, Senhor. Visita, Pai, visita cada coração nessa manhã. Visita, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Queremos experimentar do Teu zelo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom dia para quem está chegando aí. Vamos para o Salmo 69, mais um Salmo de Davi, e que mostra um cenário bastante desesperador. Mais uma vez, Davi sendo muito sincero com as suas emoções. Davi com um profundo respeito àquilo que ele sente. E nos ensinando que toda emoção é um convite para a oração, nos ensinando que nós não precisamos bloquear aquilo que sentimos, pelo contrário, nós podemos fazer do que sentimos motores que nos conduzem para mais perto do Senhor, que nos conectam com o Senhor, que nos levam para o nosso verdadeiro lugar. Mas esse momento em especial, nós não temos grandes informações sobre o contexto do Salmo 69, qual foi o contexto em que ele foi escrito. Sabemos que ele é um salmo de Davi e que ele foi escrito em um momento de desespero, porque o cenário, a ilustração que Davi utiliza aqui é que as águas estão até o seu pescoço. Ele diz: salva, meu Deus. E essa é mais uma constatação de que ele está desesperado, porque até isso potencializa o nosso conceito de salvação. Por vezes a gente vai pregar salvação para alguém e a pessoa fala: mas você é salvo do quê? Você é salvo da onde? Eu não tô perdido, né? A salvação só faz sentido para quem está perdido. Só os perdidos sabem o que é ser salvo. Só quem está com a água até o pescoço, só quem tem essa compreensão do quão miserável é. Mas todas as vezes que nós nos sentimos assim, que nós nos sentimos em risco, ameaçados, e que deu o nosso limite, eu quero falar com você hoje, que está enfrentando o seu limite, que a água está no pescoço. Eu quero falar com você que precisa de um socorro, que precisa de uma intervenção divina, que precisa de algo para sobreviver. Eu não estou falando de luxo, eu estou falando de necessidade hoje. Porque Davi aqui, ele está em um momento em que a água bateu no pescoço e ele, além de se ver em risco porque a água bate no pescoço, ele não consegue sair dali, ele só afunda. É como se ele tivesse atolado e ele não consegue firmar os pés. Ele só é arrastado. Gente, sabe que essa imagem aqui é uma imagem de... E quando a gente fala de lama, né? Lama, a gente não está falando de um rio, a gente está falando de um caminho que foi inundado. E aí ele atolou ali, as águas começaram a subir, ao ponto que ele agora já não consegue mais firmar os pés, ele está preso. Uma situação em que você não consegue sair. Uma situação em que você está preso, em que você se sente atolado em lamas profundas. Você já enfrentou uma situação assim? Você está enfrentando uma situação assim? É esse o cenário de Davi aqui.
É um cenário de água até o pescoço, eu estou afundando, os meus pés não tocam mais o chão e eu não consigo sair desse lugar. Quero falar com você que há tempos luta contra uma situação e não consegue sair. E que chegou agora no limite. Chegou no limite da situação. Chegou num ponto em que ou o Senhor te salva ou você vai perecer. Você está desesperado. As águas subiram até o pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Eu não tenho onde firmar os pés. Então imagina aí a cena. Davi, o homem que Deus escolheu e que nos representa, é um homem segundo o coração de Deus, não porque o coração dele era melhor que o nosso, mas justamente porque o coração dele era tão frágil quanto o nosso, e Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os desesperados, Deus escolhe os perdidos, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem uma coisa tão poderosa no Evangelho que é ter consciência da miséria, é ter consciência da necessidade, porque em tantas vezes a gente acha que o Evangelho é para os fortes, o Evangelho é para aqueles que andam sobre as águas, mas o que a gente percebe é que na maioria das vezes nós não seremos os que andaremos sobre as águas. Jesus sim anda sobre as águas. Nós somos os que afundamos. Eu não estou pregando um evangelho do fracasso, não. Não é isso. Eu estou simplesmente reconhecendo a nossa condição diante de Deus. A nossa condição diante de Deus é essa: um perdido com água até o pescoço, que não consegue avançar a menos que seja salvo, que não consegue encostar os pés no chão, que já está cansado. O verso 3, eu vou até tirar os comentários aqui só um minutinho. No verso 3 ele diz: eu cansei de pedir socorro, a minha garganta já está queimando, os meus olhos fraquejam, eu já estou cansado. Hoje nós estamos começando uma nova semana e quantos de nós já começamos essa semana cansados? Tá fazendo sentido para você? Tem alguém que está se identificando com esse cenário de Davi, necessitado, precisando de um milagre, precisando de socorro, precisando ser salvo, com as águas aqui no pescoço e inseguro, sem saber o que vai ser, sem saber até onde vai dar para esperar e precisando desesperadamente de socorro. E é isso, Renato contribui aí de forma muito sábia. Quanto mais a gente tenta, mais a gente afunda. Quanto mais a gente se esforça, mais as nossas forças vão. Gente, ele não mergulhou em um rio e estava se afogando. Davi sabia nadar. Aqui o cenário não é um rio. O cenário é um caminho que atolou. Quantos de nós estávamos em uma jornada, por vezes em uma mudança, por vezes até indo em direção ao que o Senhor chamou você para ir, por vezes até obedecendo. E aí, no meio do caminho tem uma tempestade. No meio do caminho você atola, no meio do caminho você é surpreendido. E aí, agora você não tem firmeza nos pés,
você está cansado, a garganta já está seca, os olhos já estão fraquejando, você já não sabe até onde você aguenta. O Evangelho é para você. O Evangelho é para esses que precisam ser salvos. Gente, o nosso problema não é a nossa fraqueza. O nosso problema é a falta de consciência da nossa fraqueza. Mas sabe que o próximo verso, ele vai dizer o seguinte. Só achar qual é o próximo aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Deixa eu escolher outro aqui. Aqui. Deixa eu desativar para vocês conseguirem ver aqui. Ele diz o seguinte: eu estou sendo prejudicado, tem muita gente tentando me destruir, estou sendo forçado a devolver o que não roubei. Olha o nível de acusações. Porém, tem uma consciência aqui, gente. E aqui eu queria aprofundar um pouco esse conceito. Porque, apesar de estar enfrentando momentos muito difíceis, Davi sabe muito bem, Davi tem plena consciência de que Deus não é culpado de nada. E Davi tem consciência da sua insensatez. E Davi tem consciência da sua culpa. Davi está atolado, e talvez você esteja nesse lugar, atolado, com água até o pescoço, preso em uma situação que você não consegue sair, sendo pressionado, mas Davi tem consciência da sua insensatez. Essa situação não foi causada pelo Senhor. E eu quero que você hoje comece a olhar para esse atoleiro, para essa situação, para a água que você está até o pescoço, e veja que Deus não é culpado de nada. E veja que a infinita maioria dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos, eles são por insensatez, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por falta de humildade, por falta de conselho, porque nós somos falhos mesmo. O grande equívoco é a gente achar que a gente consegue sozinho. E a gente fraqueja, na grande maioria das vezes, pela nossa própria insensatez, por achar que a gente podia, que a gente dava conta, que a gente conseguia fazer. O problema grande é aquele que a gente acha que a gente consegue resolver sozinho. E aí ele caiu nesse lamaçal pela própria insensatez. E eu acho que hoje o Senhor quer nos fazer enxergar que Ele não é o culpado de nada. Que a gente tem que ter reconhecimento das nossas culpas. E que só existe graça para quem reconhece sua culpa. Para quem sabe que está perdido e que precisa de ajuda. Gente, eu já falei isso aqui em outras salmoterapias, mas desde Adão, a natureza humana é achar culpado. Diante da queda, quando o Senhor pergunta, onde é que você está, Adão? E aí, ele, quando aparece, ele já começa a atribuir culpa à mulher que o Senhor me deu. Então, é culpa da mulher, é culpa do Senhor, e a mulher é culpa da serpente. E a gente vai vivendo, tentando atribuir culpas que são nossas.
atribuir culpas que são nossas a outros. Mas ninguém desfruta de graça enquanto não reconhece a sua culpa. E o nosso propósito não deve ser achar o culpado. O nosso propósito deve ser achar a graça. Mas só existe graça quando a gente reconhece a culpa. Quando a gente reconhece a insensatez. Quando a gente entende que nós não somos inocentes. Quando a gente consegue olhar e ter consciência do quão miseráveis nós somos. Deus sabe que nós somos insensatos. E Ele não nos despreza pela nossa insensatez. Quem despreza a gente pela própria insensatez é a gente mesmo. A gente se abandona pela nossa insensatez. A pior coisa que pode acontecer é a gente atribuir culpa a Deus. É a gente começar a dizer: a culpa é do Senhor. A culpa é do meu pai, da minha mãe. A culpa é de a gente viver em busca de culpado, quando o Senhor quer que a gente viva em busca da graça. Tem 2 erros aqui, 2 equívocos. Um primeiro é banalizar a culpa. Ou tentar transferir a culpa. Um segundo é banalizar a graça. E quando eu não reconheço a minha culpa, eu não posso desfrutar da graça. É daí que vem a consciência de hipergraça ou de graça barata. É a graça que eu não reconheço a minha culpa. Quando, no fundo, eu não sei que realmente eu pequei. Eu acho que Deus tem obrigação de tirar a minha culpa. Mas sabe, gente, e aqui é onde eu queria chegar, e hoje eu vou até terminar um pouquinho mais rápido a salmoterapia, porque daqui a pouco tem outra live já. Mas olha que interessante. No verso 8 ele diz: eu sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Você já deve ter ouvido alguém falando isso, né? Pois o zelo pela tua casa me consome. Lembrou de alguém? Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se você lembra de alguém que falou isso. O zelo pela tua casa me consome. Quem disse isso aí, gente? Quem foi que disse isso? Me digam aí, se alguém lembrar, quem foi que disse isso? Pois o zelo pela tua casa me consome. Quem lembra aí essa situação? Além de Davi, quem disse: pois o zelo pela tua casa me consome? A Eugênia respondeu aí. Jesus. A Gleice, a Kátia. Jesus. Quando Jesus disse isso? Na ocasião da purificação do templo, quando os vendilhões estavam lá, trazendo impureza para a casa do Senhor, ele, agora irritado, quando ele expulsa aqueles homens do templo, ele afirma: o zelo pela tua casa me consome. Mas sabe o que eu acho lindo, gente? É que em um salmo de um homem perdido, desesperado, com água até o pescoço, atolado por sua própria insensatez, a gente vê a história de Jesus. E Jesus se apropria de uma palavra. Esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo é um salmo que aponta para Jesus. É o terceiro salmo com mais menções no Novo Testamento.
E é um salmo de um homem perdido, é um salmo de um homem desesperado, é um salmo de um homem atolado. Sabe por quê, gente? Porque Jesus não desperdiça as nossas mazelas, Jesus não desperdiça as nossas crises. Jesus aproveita. Jesus não é o culpado de nada, mas é o redentor de tudo. Ele aproveita a nossa história para a glória dele. Ele aproveita a nossa história, ele aproveita dos nossos fracassos. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa crise que você nem sabe se você vai sobreviver ou não, Jesus vai usar ela. Jesus usa a crise de Davi. A crise de Davi ficou eternizada, não como crise de Davi. A gente nem sabia que quem tinha dito isso era Davi. Porque a crise fica muito pequena quando Jesus resolve redimir a história. Os nossos atoleiros ficam imperceptíveis diante da glória de Jesus quando ele redime a nossa história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus redime as histórias mais trágicas. Os nossos maiores atoleiros. Quando a gente fica com água até o pescoço, Jesus pega essa história e aí o que fica não é quão sujo a gente estava de lama. O que fica é quão limpo Jesus deixa o templo. Aleluia! O que vai ficar para a sua história não é quão sujo você estava. O que vai ficar para a sua história é quão limpo Jesus é capaz de deixar um lugar. Você não vai ser lembrado pelo atoleiro que você entrou. Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu já tive muito dessa percepção. Meu Deus, essa marca nunca vai sair de mim. Essa lama nunca vai sair de mim. Essa impureza nunca vai sair de mim. Onde eu estiver, todo mundo vai lembrar dessa história. Onde eu estiver, todo mundo vai lembrar do quão atolado eu fiquei. Atolado em dívidas. Atolado em desespero, atolado em ansiedades, atolado numa crise conjugal, e a gente acha que o que define a nossa história é o lamaçal que a gente entrou. Mas o que fica para a história não é o lamaçal que a gente entrou, o que fica para a história é o que Jesus fez com o lamaçal que a gente entrou. E sabe o que fica? Não é a lama, é a pureza de um templo. Ele transforma um lamaçal em casa de oração. Jesus dá um novo destino para o texto. Jesus dá um novo destino para a sua história. Jesus dá um novo destino para o seu lamaçal. A sua crise não é o seu fim. E aí, gente, tem uma palavra. Tem uma palavra que está ecoando no meu coração. Essa palavra é zelo. Zelo. O Senhor está querendo gerar dentro do nosso coração, dentro do meu coração, dentro do seu coração, um zelo pela sua casa. Para transformar em casa de oração. Jesus é tão zeloso. Ele ama tanto você. Ele não desiste de você. Você pode estar no pior dos lamaçais hoje. Você pode estar atolado, atolada, dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E Jesus vem dizer: o zelo pela minha casa me consome. Ele foi consumido de fato. Ele foi moído. Sabe para quê? Para tirar a gente do lamaçal. Você pode estar atolada no lamaçal da ansiedade, mas ele vai transformar o lamaçal em casa de oração.
E o que fica para a história não é o lamaçal. O que fica para a história é um templo purificado. Ah, Jesus está nos chamando a nos assemelharmos com Ele e sermos zelosos. Zelosos, um povo zeloso e de boas obras. Jesus está querendo transformar até a nossa ansiedade em zelo. Porque há ansiedade dentro do zelo, não ansiedade exagerada, mas essa inquietação que nos leva a uma ação de cuidado, que nos leva a uma diligência. Eu quero hoje, junto com você, clamar por zelo, clamar por amor, por diligência com você, com o templo do Espírito Santo. Dizer para você que você não pode sentir por você outra coisa que não que Cristo sente. Você é casa do Senhor, você é casa de oração. E Ele te ama. E você agora tem que viver a partir do que Ele sente, não do que você sente. Você pode olhar para você e sentir vergonha, tristeza, dor, angústia. Mas não é o que Ele sente por você. Ele não sente vergonha de você. Ele tem zelo. Ele tem cuidado. Ah, Ele ama você. Ele zela por você. Ele veio te tirar do lamaçal hoje. Hoje Ele veio mudar a sua história. Ele veio mudar a minha história. Ele veio mudar a minha história. Deixa eu escolher outro texto. Agora no verso 14. Ele diz: tira-me do atoleiro. Não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. E aí no verso 16, ele diz: responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Gente, vocês percebem que o que nutre esse relacionamento, o que sustenta esse relacionamento não é o nosso desempenho, não é o quão bom a gente pode ser, mas é o quão bom Ele é. Não é o quanto a gente o ama, mas é o quanto Ele nos ama. Não é o quanto a gente merece, mas é o quanto Ele é misericordioso. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia. Papai, não é pela nossa bondade, é pela tua. Não é pelo nosso amor, é pelo teu. Não é pelo nosso merecimento, é pela tua misericórdia. Hoje eu quero convidar você a se olhar não a partir do que você faz, a partir do que você merece, ou a partir do que você sente, mas a olhar para você a partir do que Ele sente. A confiar não no seu sentimento por Deus, mas no sentimento de Deus por você. A confiar não na sua bondade, mas na bondade dEle. A confiar não no seu merecimento, mas na misericórdia dEle. Ele pode nos tirar do atoleiro e nos levar para o templo. Ele pode fazer com que a nossa história não seja definida pela lama, mas pela pureza. Você está entendendo? Que não depende do quanto a gente é bom,
mas depende do quanto Ele é bom. Hoje eu quero te convidar a se despir das suas obras de justiça, do seu mérito, do seu merecimento, porque só o que tem nosso diante de Deus é insensatez. Só o que há de nós diante de Deus é insensatez. E Ele hoje pode cumprir o Salmo 40 em nossas vidas, né, meu irmão Moacir? Ele pode nos tirar desse atoleiro, desse charco de lodo, onde os nossos pés não conseguem pisar. E em nome de Jesus, hoje o Senhor está dando firmeza para os seus pés. Hoje o Senhor está restaurando a firmeza dos seus pés. E não é porque você vai ficar com o pé forte. É porque Ele será o seu chão. É porque Ele vai subir o chão e não porque você vai fortalecer o pé. Nós continuaremos frágeis. Nós continuaremos carentes. Nós continuaremos dependentes. Mas Ele continua sendo suficiente. Ele continua sendo a rocha. Ele continua sendo bom. Ele nos tira do lamaçal e nos coloca na rocha. Ele nos tira da lama e nos coloca no templo. Faz de nós, de um atoleiro, uma casa de oração. O zelo pela casa dele o consome. É isso, Gleice, não é na sua força. É a força dele em meio à nossa fraqueza. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Hoje eu quero convidar você que está fraco a dizer: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Mas não é porque você é forte, não. É porque Ele agora está fortalecendo você e fortificando você na graça que há em Cristo Jesus. Ah, você que estava aqui até o pescoço, eu quero convidar você a ser puxado pelo Senhor. Eu quero convidar você a respirar. Você pode fazer isso agora, ó. A água estava até o pescoço, você não estava conseguindo nem respirar. Deixa eu dizer para você. O eu sou. Aquele que tem um nome impronunciável, que é o som da respiração. Ele está te puxando agora. E te dizendo, pode respirar. Porque a sua história não é um lamaçal. A sua história é um templo. A sua história não é um lamaçal sujo. A sua história é um templo limpo. Ele está restaurando o zelo que você tem até por você mesmo. Ele vai te fazer zeloso e zelosa. Hoje o Senhor está restaurando o seu amor. Porque zelo tem a ver com amor. Quero que você ponha a mão no seu coração, assim, as duas, se você puder, se você não tiver com as mãos ocupadas. E você peça assim ao Senhor: Senhor, restaura-me o zelo. Restaura-me o zelo, o amor por mim, o cuidado comigo, cuidado com aquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor me amou, porque o Senhor foi zeloso e o zelo pela tua casa o consumiu. O Senhor foi moído pelas minhas transgressões. Eu sou insensato, mas eu agora me rendo aos teus cuidados e eu quero viver para a tua glória. Tira-me desse charco de lodo e me coloca em uma rocha firme. Coloca os meus pés numa rocha firme. Em nome de Jesus, você vai começar essa semana. Você vai começar essa semana de um jeito diferente, amém? Você vai começar essa semana com outro coração.
Não o coração da lama, mas o coração do templo. Hoje o Senhor veio buscar você no meio desse atoleiro. E veio te fazer, ó, uma casa. Eu quero que você pare de se ver como um lamaçal hoje. E se veja como uma casa. Meus irmãos da casa de Deus, Jundiaí. O zelo pela casa. Você vai ser zeloso. Porque o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Quero convidar você a iniciar essa semana diferente. A água estava até o pescoço, você não estava nem conseguindo respirar. Agora você vai fazer assim, ó, uma técnica 3-3-3. Puxa aí o ar, enche o pulmão. Não solta ainda não, enche o pulmão e mantém assim, faz 3 segundos enchendo assim, ó. Aí você vai segurar mais 3. Então você vai fazer, ó. Respira aí. Respira porque o Senhor veio buscar você. Porque Ele te amou. Porque Ele veio te encontrar. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas são novas a cada manhã. Você vai respirar a presença de Deus. Você vai zelar pela presença dEle. Beijo, meu amigo Rogério Berlato. Te amo, meu amigo. E zelar por isso, porque Ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. Gente, hoje o Senhor está mudando a sua mente. Tirando uma visão de lama, colocando uma visão de templo. Você é templo. Você vai zelar pela presença. Você vai desejar a presença dEle, porque Ele deseja a sua presença, porque Ele deseja você. Você agora vai se render. Não pelo que você é, mas por quem Ele é. Não porque você é bom, mas porque Ele é. Não porque você merece, mas por causa da misericórdia. Não porque você o ama, mas porque Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Quero orar por você. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita corações. Visita, Senhor, os corações. Pai, tira-nos do lamaçal e nos coloca no templo, puro. Nós somos purificados por Tua graça, por Teu amor, por Tua bondade. Não é pelo nosso amor, é pelo Teu. Não é pela nossa bondade, é pela Tua. Não é pelo nosso mérito, é pela misericórdia. Dá um novo começo para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Gente, fazer 2 convites para vocês. Primeiro, tá acabando já as inscrições para o seminário Neuroteologia, presencial e online. Corre aí se você não se inscreveu. Dia 15 de abril vai ser, tá bom? Vem presencial se você puder. Se você não puder, online mesmo. Vai ser muito legal. Eu, Léo, do Desascope, André Galina, Esther Galina, vamos falar sobre essa correlação e essa conexão entre as neurociências, psicologia, psiquiatria e a teologia, saúde mental e fé, alinhadas para a glória de Deus, certo? E segundo convite é que daqui a pouco, 9 horas, eu vou estar em outra live. Então eu volto daqui a pouquinho, 9 horas, se você puder continuar aí, quiser maratonar, hoje tem maratona. E à noite, 8 horas da noite, tem uma live sobre ansiedade com meu amigão, pastor Diogo Dantas, lá da Bahia. Semana passada a gente fez a primeira parte, foi uma bênção. E aí a gente vai continuar hoje à noite. Então, ó, daqui a pouco, às 9 horas, Academia de Mulheres, daqui a pouquinho. E à noite, às 8 horas, ansiedade com meu pastor amigo Diogo Dantas. E amanhã tem live com Dona Marlene, vó Marlene Guirrato. Meu Deus, essa semana tô que tô. Essa semana presente de Deus. As pessoas que Deus tá me presenteando de conversar. Certo, gente? Um abraço.
Deus abençoe, fiquem com Deus, uma semana abençoada, em nome de Jesus.